E como racionais que somos, nos tornamos seres reflexivos, pensantes, inteligentes. E o racionalismo ele se debruça sobre uma vertente da teoria de conhecimento moderna, conhecimento histórico, né? O racionalismo tem como principal objetivo teorizar o modo de conhecer dos seres humanos, ou seja, sintetizar, colocar aspectos, o modo de conhecer. Conheço um pouco de história, conheço um pouco de filosofia, conheço um pouco de política, conheço um pouco da genética, conheço um pouco da medicina, né? Então, o materialismo ele procura teorizar isso aí. E quando nós entramos na esfera espiritual, ele acaba colocando isso aí em pauta. Nós vemos aí um tempo atrás uma coisa que ainda é sempre debatida nos bastidores da medicina sobre a proliferação ou a clonagem de embriões humanos para tentar resoluções humanas, como solução para alguém que tem uma perna amputada, um membro amputado, ou combate ao câncer. Tudo isso esmera sobre a questão racionalismo. E quando nós estamos falando de relacionalismo, nós estamos falando de seres pensantes, estamos falando de reflexões. E tudo isso aí tem levado muitas pessoas a deixarem de crer na existência de um Criador. Mas reflita você, pense você sobre essa ideia. O conceito real de ateísmo é alguém que está contra Deus, contra a existência de um Criador. E lá, alguns anos atrás, no século passado, no século XX, eu me trago à memória, eu tenho em memória uma palavra, uma música cantada por um cantor que é até tido como bruxo ou mago, chamado Raul Seixas. Ele tem uma música chamada Sobre o Carpinteiro do Universo. Então ele pinta na sua teoria, pinta no seu canto, a ideia de que tudo que existe, alguém criou. As raízes do materialismo estão na vontade de conquistar. E quando alguém consegue conquistar, ele se torna uma pessoa cega espiritual e pode vir a esquecer de Deus. Foi aquilo que nós falamos há pouco, quando Salomão disse: se eu vir a ter muito, eu posso me esquecer de Deus. Essas são as raízes do materialismo. O materialismo debruça sobre a vontade de poder. E dependendo da sua vontade de poder e a sua aquisição, você vai se esquecer da existência de Deus. E os as pressuposições da teoria de materialismo e ateísmo, na realidade, tudo norteiam para que deixemos a fé, para que nos tornemos pessoas cegas espiritualmente. E eu quero concluir essa fala dizendo sobre um canto de um cantor chamado José Carlos. Em meio a tanto monopólio, crise do petróleo, crises humanas, doenças, epidemias, existe um Deus. Existe alguém que está nos contemplando no seu trono de glória. Reflita sobre isso. Boa aula para você.